Seu quarto está sempre bagunçado ou até mesmo sem graça? Hoje eu vou te mostrar como transformar esse ambiente em um espaço lindo e organizado sem precisar gastar muito. São soluções simples, fáceis de aplicar e que vão deixar o seu quarto ainda mais aconchegante e estiloso. Antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que também quer ter um quarto mais bonito e organizado. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para transformar a sua casa. Se você ainda não me conhece, eu sou Rani Vago, sou arquiteta e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre organização para manter tudo no lugar, elementos decorativos que elevam o visual e como criar um ambiente funcional e aconchegante. Preparados? Bora lá então! Bom, gente, e o primeiro item que você tem que fazer no seu quarto para manter a ordem e deixar ele sempre bonito e no capricho é arrumar a cama. Sim, é o básico, é aquele óbvio que precisa ser dito. Acredite, tem muita gente que não arruma a cama, tá? E o ato de arrumar a cama faz você dar o primeiro check das tarefas cumpridas do seu dia. E isso é maravilhoso, porque te impulsiona para as próximas tarefas. Então, evita aquela procrastinação, aquele não sei por onde começar o meu dia. Então comece arrumando a sua cama. Abriu o olho, levantou da cama, arrume a cama. Isso vai fazer o seu quarto ficar mais organizado. Todas as vezes que você entrar naquele ambiente, você vai ter um espaço que vai colocar em ordem a sua mente, sabe? Porque quando a gente arruma a nossa casa, a gente coloca os pensamentos em ordem. E se a gente ficar deixando tudo bagunçado, atropelado, de qualquer jeito, sujo, a gente acaba se acostumando com aquele caos e quando você percebe, o seu interior também absorveu aquele caos externo. E aí você não consegue cumprir suas tarefas, você tem dificuldade com começar e terminar alguma coisa. Então a nossa casa é aquele ambiente que a gente cria bons hábitos. Fora que a gente vai estar em contato ali com uma beleza, com um capricho, uma cama bem feita, gente. Não precisa ser as coisas mais caras do mundo. Não precisa, ai, Rani, mas eu não tenho todas aquelas coisas, daquelas camas de revista. Não tem problema, gente. Faz com o que você tem hoje. Então, são dois, você não tem 4 travesseiros, mas tem 2, arruma os 2. E ao invés de você pegar e puxar o lençol assim, cobrir os travesseiros, tudo de qualquer jeito, por ser mais fácil, começa a fazer a dobra do lençol, começa a jogar um cheirinho depois na cama, coloca uma almofadinha, coloca ali uma manta, uma peseira no pé dessa cama, que aí você vai começar a perceber que o seu quarto já muda completamente a cara do ambiente. E lembrando também, gente, que um detalhe importante é que a cama é o maior móvel do quarto. E ele está centralizado nesse quarto. E quando a gente fala sobre isso, quer dizer que 90% da beleza do quarto vem da cama. Então, uma cama bem feita, arrumada, com capricho, e que você vê ali que foi empregado um tempo naquilo dali, você com certeza vai ter um quarto aí muito mais agradável e você vai se sentir muito bem nele. Uma outra coisa também muito importante sobre essa organização do quarto tem quarto que parece que vai te engolir, tem tanta coisa bagunçada, tem coisa espalhada em cima das mesas de cabeceira, da cômoda, o armário parece que tudo vai cair na sua cabeça. É livro, é remédio, é cartela, é caixa que não tem remédio dentro, é aquele creminho que você usa pro pé à noite, é o sapato jogado ali do lado da cama. E quando você vê, tá uma bagunça, então comece organizando isso com caixas organizadoras. Coloca isso daí tudo dentro para você ir organizando aos poucos. Porque quando você elimina isso, você esconde isso, porque assim, gente, não é para você esconder a bagunça, é para você começar fazendo isso. Coloca tudo dentro de uma caixa e vai aos poucos achando um lugar, direcionando um lugar correto para cada coisa daquela dali que estava solta no ambiente. E você também pode investir nas caixas e nesses organizadores de vários materiais que você pode guardar dentro da sua cama-baú, dentro do seu armário, em cima de uma prateleira que você tem ali no quarto. E aí, quando isso for ficar à vista, é legal você trazer coisas bonitas. Então, pode ser uma caixa de couro, pode ser uma caixa de
um cesto, né, de fibra natural, tem uns que tem tampa, fica bem bacana. E se isso for ficar escondido, aí você pode investir ali em caixas de tecido, TNT, caixas de plástico, de acrílico, tem vários materiais. Lembrando que se for ficar exposto, tem que caprichar aí na beleza. Se for ficar escondidinho, né, dentro da cama-baú ou até mesmo dentro do guarda-roupa, você pode colocar aí essas caixas com material mais simples, que às vezes é até mais em conta. E falando aí nessa organização do quarto, a gente também entra nas mesas de cabeceira, que geralmente é o lugar onde as pessoas acumulam de tudo e mais um pouco. Então, se a sua mesa de cabeceira tá com um monte de coisa à mostra que não precisaria estar ali, você pode começar a organizar. Você tem uma mesinha de cabeceira que tem gavetinha, então você não precisa deixar em cima dela aquele remédio, aquele creme que você usa todo dia nos pés antes de dormir, aquele carregador de celular. Você pode colocar tudo isso dentro da sua gavetinha, porque assim você libera o espaço ali em cima e visualmente fica mais bonito. O que pode fazer parte em cima da mesa de cabeceira? Coisas que visualmente decoram, que ficam bonitas e que são úteis e que realmente você vai utilizar. Então é o abajur, que você acende na hora de deitar. É aquele livro que você tá lendo, ele decora, também fica bonito. É aquele porta-joias, às vezes pode ser um pratinho, um potinho, bem bonito e decorado para você tirar suas bijus e joias antes de dormir e deixar ali em cima. Pode ter um arranjo com flores naturais ou com uma planta bonita, fica super bacana e dessa forma você deixa esse quarto mais arrumado. Mais do que isso, gente, já começa a ficar bagunça. Ah, porque eu tenho uma moringa que eu levo para o meu quarto e todos os dias eu bebo água à noite, eu gosto de ter ela ali. Aí, gente, você tem que perceber o tamanho da sua mesa de cabeceira e se aquilo dali não tá ficando com muita coisa. Porque eu concordo, tem algumas moringas que são muito fofíssimas, que elas serviriam até para decorar. Mas é muito mais interessante quando você usa ela ali à noite e depois volta com ela para a cozinha, até porque você vai ter que lavar o copo, repor a água que você vai usar no dia seguinte. Então, assim, acordou de manhã, arrumou a cama e tirou ali a sua moringa com água, levou para a cozinha, higienizou para esperar a próximo uso dela. E se for aquelas garrafas de academia que às vezes a pessoa leva para lá para poder ir tomando água à noite, não sei o que, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, super útil, né? Só que o ideal é que você retire isso do quarto de manhã quando você acordar, né? Porque aí você mantém a ordem daquele espaço. Gente, se você ficar deixando uma coisinha ali, daqui a pouco você vai começar a pensar assim, é isso que causa desordem, tá? Aí você começa a pensar assim, já tem uma garrafa ali, vou colocar essa chave aqui. Já tenho não sei o que ali, vou colocar meu cartão de crédito que eu usei agora há pouco aqui. Eu tô falando isso porque são coisas que acontecem comigo, não pensem que comigo é perfeito, não. E eu tô falando coisas pra vocês que são do meu cotidiano, às vezes o meu cartão fica na minha bolsa, por exemplo. Aí eu tô precisando, vou fazer uma comprinha online, não sei o que, eu preciso do meu cartão. Aí eu vou lá, abro a bolsa, pego o cartão. Aí a bolsa ficou em cima da minha cama. Aí eu fui lá e fiz a compra. Aí eu fui e deixei o cartão, porque eu tava na correria, em cima da mesa de cabeceira. Aí quando eu vejo, eu guardei a bolsa, mas o cartão continuou ali em cima. Não pode ser assim, eu fico me policiando disso o tempo inteiro. Isso é muito importante para não virar esse acúmulo. Outra coisa também que acontece muito comigo, eu comprei uma roupa nova, né? Aí guardei ela lá com a etiqueta e na hora que eu for sair para usar e tal, eu tiro a etiqueta. Aí eu tenho dentro da minha gavetinha da mesa de cabeceira uma tesoura, justamente para isso. Aquele fiapo da roupa que tá ali, aí eu corto. A etiqueta, aí eu corto, né? Essas coisas. E aí eu sempre tenho essa tesourinha. Gente, aí eu vou ali, corto, mas eu não tenho lixeira no meu quarto, né? O ideal era o quê? Tirar aquilo dali e jogar no lixo do banheiro, que é o mais próximo do quarto. Não faço isso, deixo em cima da mesa de cabeceira. Aí passa o dia à noite, quando eu vou ver, tem lá aquela etiqueta com não sei o que da loja, com o cupom fiscal da compra que eu fiz. Tá tudo ali em cima da mesa de cabeceira. Aí eu tenho que tirar tudo, aí eu fico me policiando o tempo todo. Gente, o dia a dia é corrido. É muito comum, não se sinta excluído ou diferente por
fazer uma bagunça ou outra. É assim mesmo, a gente tá ali trabalhando, a gente tá cuidando da casa, tá fazendo isso, tá com o filho, principalmente quem tem criança pequena, bebê em casa, a mãe não tem um minuto de sossego. Mas é importante a gente ter essa consciência do que fazer, onde que se organiza, ter um destino para as coisas e ter aquele momentinho, porque assim é coisa de minutos. Antes de deitar, faz aquela limpa, aquela geralzinha ali no quarto, ou na hora que você acordar, faz aquela limpa, aquela geral ali da bagunça da noite anterior e você começa ali o dia já com esse ambiente organizado. É muito saudável e comum que tenha uma bagunça, mas também é saudável você organizar essa bagunça. Então, é ter esse equilíbrio. Não tô falando que a sua casa tem que ser a cara da capa de revista, a casa do artista, a casa do Instagram, até porque, minha gente, o que vocês estão vendo aqui, olha, tá tudo arrumado. Mas será que por trás das câmeras, o que está atrás dessa câmera, o que está no quarto, realmente está arrumado? Né? A gente tem que pensar nisso, é um trecho da vida dos outros que a gente vê. Então, é muito importante que a gente se organize, mas também é saudável ter uma baguncinha ou outra ali, pra gente poder, porque é uma casa com vida, não tem jeito, é comum. Uma outra coisa também que eu adoro pra quarto, mas isso, gente, é a mesma coisa que eu tô falando pra vocês, tem que tomar muito cuidado pra não virar uma bagunça, que é o quê? Os ganchos na parede. Eu acho o gancho muito, muito funcional. Quando você tem ganchos nas paredes, você consegue organizar aquela roupinha que não está limpa para ser guardada e nem suja para ser lavada. Sabe assim, peguei um look, fui ali na padaria, comprei um negocinho e voltei para casa. Aquela roupa ainda tá limpa, né? Mas ela não é o suficiente para voltar para dentro do guarda-roupa. Então o gancho, às vezes, ele serve para isso. Mas claro, gente, não é porque você foi ali, pegou aquela roupa, usou 10 minutos, pendurou no gancho, que quando você for sair de novo, você vai pegar outra roupa. Toma cuidado com isso, porque senão, no final, vai virar um montaréu de roupa. E o gancho, ele não é para isso, ele é um apoio para o nosso dia a dia. Então, às vezes, vamos lá, tem gente que tem um hábito, eu vou trabalhar no dia seguinte, vou separar minha roupa um dia anterior, né? Tem esse hábito. Aí, ao invés de você deixar isso pendurado de qualquer jeito, você pode deixar. É uma camisa, às vezes é uma camisa branca de alfaiataria, que se você deixar de qualquer jeito, ela vai amarrotar. Você já deixou ela passada. Deixa no cabide pendurada no gancho, sabe? Acordei pela manhã, tirei o meu pijama. O que eu faço com o meu pijama? Você pode pendurar ali no gancho, não tem problema. O ganchinho, ele é para isso, é para esse tipo de suporte, mas não é para ficar acumulando as roupas e quando você vê, você não tem nem espaço mais no gancho para você poder usar. E eu falo isso, eu já falei para vocês que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo e eu fico me policiando muito. Eu tenho 3 ganchos no meu quarto e se deixar, se eu não me policiar, se eu não me pegar, eu vou acumulando as coisas ali. Então, todos os dias, acordei, tiro ali o que o que tem que lavar, o que eu vou usar, organizo e deixo o gancho ali livre. No máximo, fica ali uma bolsa pendurada, ou no máximo aquele casaquinho que a gente usou e que tá ali para tomar um vento para voltar pro armário, porque você não ficou usando tanto tempo assim. Então, é dessa forma que pode ter o gancho no quarto. E se você não tiver essa disciplina, gente, aí fica muito difícil de você ter um quarto organizado e arrumado. Não tem jeito. A bagunça é aquilo que eu tô falando. Ela aparece. O importante é você saber como direcionar e como organizar isso. Bom, agora que a gente já falou sobre a organização do quarto, que é importantíssima, a gente vai falar sobre a decoração. Bom, escolher a paleta de cores de um quarto. Primeira coisa, quem é aluno meu do DNP sabe muito bem que a cor da casa, eu gosto muito quando você pinta todos os cômodos da mesma cor, porque quanto mais você repete, mais elegância você tem, você padroniza. Essa padronização leva à elegância. Mas entendo
que nem todo mundo quer, por exemplo, eu indico a cor branca para casa, nem todo mundo quer usar a cor branca nos quartos e tá tudo bem. A gente pode aí usar cores que trazem ali uma harmonia visual, que traz um relaxamento, cores que pela psicologia ela já te encaminha e te direciona para uma noite de sono mais tranquila, para você ficar mais relaxada, mais calma, como por exemplo a cor azul, ela é muito usada para esse fim e eu adoro um quarto num tonzinho de azul. Mas quero dizer também que quando a gente quer introduzir cores no nosso quarto, não necessariamente tem que ser pintada as paredes. Então é muito mais legal quando você tem ali as paredes padronizadas com o restante da casa e você traz essas tonalidades em elementos como, por exemplo, detalhes na roupa de cama, você pode ter uma almofada, uma renzeira de tricô azul, fica muito bonito. Você pode ter uma peseira nesse tom de azul, você pode ter um quadro no tom de azul, você pode ter uma luminária no tom de azul. Então, não necessariamente o azul precisa ser introduzido pintando as paredes. Dá para você manter aí a padronização da casa e trazer essa cor azul mais pontual, tá? Então, da mesma forma, você vai ter um quarto aí mais relaxante, mais bonito, elegante, organizado, principalmente organizado visualmente na parte de conectar o estilo da casa com o quarto. Também importantíssima essa questão dessa conexão do quarto com o restante da casa. Não é porque fechou a porta é outro cômodo e você faz o que você quiser, não. A gente precisa ter um DNA único na casa como um todo, tá? E aí é importante a gente aplicar isso de uma forma que não fique sobrecarregado, pesado, principalmente quarto, gente, que é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado, que é um lugar que a gente recarrega as energias, que a gente tem ali a nossa intimidade. Então, você ter esse ambiente que tem a sua personalidade, a sua cara, é essencial para você ter aí um espaço que cumpra de fato a sua função, né? Que é te acolher naquele final de dia, quando você já trabalhou o dia inteiro, você ficou brava com seu chefe, mas aí você chega em casa e você encontra aquele espaço ali, que é o seu lugar, seu refúgio nesse mundo. Uma outra coisa também super importante pra gente ter um quarto aí super chuchu beleza é a iluminação, gente. Iluminação é fundamental. E aí a gente sempre entra naquela mesma conversa que a gente sempre tem por aqui. Iluminação geral, iluminação de apoio, iluminação decorativa. Então a gente pode ter uma iluminação geral ali no teto, tá? Sendo spots, pode ser uma luminária com rebatedor, que eu adoro, porque deixa o quarto com ambiente super agradável, aquela luzinha mais gostosa, tá? E aí ele pode estar rebatendo ali pro teto e você não fica com aquela luz em cima de você. Principalmente, eu gosto dessa opção quando você tem um ponto de luz em cima da cama. Principalmente para quem não tem gesso. Eu não tenho como colocar outros pontos. Você pode ter só essa luminária com esse rebatedor, ele rebate a luz pro teto e aí ele vem ela muito mais suave, ela fica mais indireta, tá? E em cima da cama é muito desagradável a gente ficar tendo iluminação que quando você deita, a luz bate direto no seu olho. Então, aquelas iluminações em cima ali da cabeceira da cama não ficam boas. Iluminação focada em cima da cama também não fica boa, principalmente para quem vai usar spots de embutir, por exemplo. Aqueles spots no teto, é interessante que você marque a circulação do quarto e não necessariamente ali em cima da cama. Então, é muito melhor você usar essa iluminação indireta. E tem aquela iluminação de trabalho, um pouco mais pontual, que significa o quê? Não é de trabalho, tá, gente? É uma iluminação de leitura, por exemplo, que é um abajur ali do lado da cama, que ele cumpre essa função. Quando você acender, você vai conseguir ter uma boa leitura, né? Fica confortável ali para os seus olhos. E tem aquela iluminação decorativa, que pode ser por fitas de LED. Você pode ter uma cabeceira com iluminação por fita de LED, você pode ter um cortineiro iluminado. É o meu favorito da vida? Não, eu não teria na minha casa, tá? Mas
eu admito que isso é um elemento que traz muito conforto, é muito agradável estar num ambiente assim. Eu não acho a coisa mais linda do mundo, mas eu também não acho feio não, acho bacana. Super indico, se você gosta, você traga. Agora, importante, temperatura e a cor dessa lâmpada, tá? Sempre amarela, seja iluminação geral, decorativa ou até mesmo a iluminação ali de apoio para a sua leitura, tá? Nada de ficar inventando moda, de ficar trazendo luz branca, luz, aquelas coloridas que ficam mudando de cor, isso é cafonérrimo, inclusive, tá, gente? Então, sempre amarelinha para você ter um ambiente mais elegante e mais aconchegante também. Espelho, o polêmico espelho, né? Porque tem gente que acha que tem que fazer tripinha de espelho. Ai, tem que fazer tripinha de espelho ali em cima da mesa de cabeceira, ou fazer aquele espelhão ali atrás da cabeceira da cama, ou revestir as portas dos armários tudo com espelho. Gente, não precisa disso, não indico, não acho isso atemporal, acho modismo puro, não acho bonito e não fica aconchegante, porque o espelho esfria, né? Ele tá sempre refletindo, é aquele material que não absorve, ele tá sempre com aquele reflexo, entende? Então, para espelhos em quarto, eu acho muito mais interessante. Ou você esconde o espelho, tá? Espelho dentro da porta do armário ou atrás da porta da entrada do quarto. Ou se você quer um espelho ali de corpo inteiro que fique aparente, coloca ele numa moldura bonita. Ele pode ser uma moldurinha em aço branquinha ou pretinha, pode ser uma moldura de madeira, pode ser uma moldura de palha, uma moldura bonita com espelho bem posicionado ali na parede. Ele vai cumprir a função de decorar o quarto. Então eu gosto bastante dessa ideia. E a gente vai falar também de algo que deixa o quarto sensacional, que são as texturas. Importantíssimo, tá? Seja na almofada, que seja uma capa ali de linho, combinando com uma peseira de tricô, aquele tapetão com aquela fibra gostosa, bacana, bem feita, natural. Textura, gente, sempre vai trazer conforto para o espaço. Então aposte mesmo, pode colocar aí na sua casa, a cortina, ela vai ter uma textura, aquela plantinha que você colocou ali do lado da sua cama na mesa de cabeceira, ela também vai trazer textura. Então tudo isso traz aí um ambiente muito mais agradável, aconchegante e gostoso de estar. Outra coisa aí que também deixa o quarto muito aconchegante, muito gostoso, é o aroma. A gente tem falado sobre isso aí nos últimos vídeos, né? Tenho batido bem nessa tecla, sobre o aroma da casa, marcar a sua identidade, e quando a gente fala de quarto é mais ainda, né? Você arrumar a cama bem feita, com uma roupa de cama bonita, de qualidade, e você finalizar aquilo dali, colocando um cheirinho, um home spray, você borrifando aquilo dali, gente, não tem nada melhor do que você chegar no final do dia e encontrar aquilo dali super convidativo para você deitar e descansar para o batidão do dia seguinte. Então, super recomendo que você tenha um home spray aí para você poder jogar nessa cama e deixar ela aí bem gostosa, te esperando para você chegar do trabalho e encontrar esse cheirinho que é só seu, a sua identidade, a sua personalidade. É um capricho, é um a mais que a gente faz, mas que vale muito a pena. Arrumou a cama, você já deixa o home spray ali pertinho de você, ó, acabou, tá tudo delícia pra te receber, viu? E não se esqueça, por último aí, que o menos é mais, gente. Então, na hora de você decorar esse quarto, inserir as coisas, pensa sempre se aquilo dali realmente vai fazer diferença ou se tá um exagero, porque olha só, painel ripado para tudo que é lado, espelho para tudo que é lado, um monte de objetos de decoração que você muitas vezes não sabe, você não tem nem onde colocar direito. Você precisa ter esse senso, essa sensibilidade de entender que a gente não precisa preencher todos os espaços vazios. Às vezes vale muito mais, ao invés de você fazer aquele painelzão ripado ali na cabeceira da cama, você investir num quadro e colocar ali, deixar a parede lisinha, bacaninha, fica muito mais harmonioso. Então, tirar esses excessos vai deixar
o seu quarto mais aconchegante, vai deixar o seu quarto mais elegante também e atemporal. Então traga aí essa limpeza visual e deixa esse quarto mais leve para você ter mais conforto nesse ambiente. Agora um resumo rápido das principais dicas. 1. Arrume a cama todos os dias, gente. Isso vai dar um ar muito mais de organização já instantâneo, tá? 2. Use caixas organizadoras. Elas vão ajudar a esconder aquela bagunça e manter tudo no lugar. E vai deixar aí o ambiente muito mais bonito. 3. Mantenha a mesinha de cabeceira funcional, sem excessos, hein? Organize com uma bandejinha ali pequena, por exemplo. Você pode deixar apenas aquilo que for essencial. 4. Organize seu quarto com ganchos, eles são grandes aliados na decoração. 5. Escolha uma paleta de cores que seja harmônica. Então, uma base neutra com aquele toquezinho de cor vai deixar o ambiente muito mais interessante. 6. Invista em uma boa iluminação, luz quente, por favor, para criar aquele clima aconchegante. Abajur, fitinha de LED, eles são ótimas. 7. Use aqueles espelhos estrategicamente. Nada de ficar colocando, revestindo parede com espelho. Coloca uma moldura bacana. 8. As texturas, conforto, manta, almofada, tudo isso vai trazer um ambiente mais convidativo. 9. A aromatização faz a diferença. Velinha, difusor, aquele sprayzinho vai criar ali um ambiente muito mais agradável e sofisticado. E pra gente finalizar, o 10, aquele menos é mais. Evite aquele monte de coisa, excessos de objetos. Mantenha apenas o que é essencial para você ter um quarto bonito, funcional e sempre organizado. Agora que você já sabe como deixar o seu quarto lindo e organizado sem precisar gastar muito, e se você quer aprender mais sobre decoração prática e acessível, eu tenho um convite especial para você. Se inscreva na Semana Minha Casa Decorada. Esse é um evento gratuito onde eu vou te ensinar o passo a passo para transformar a sua casa em um ambiente lindo, aconchegante, que realmente faz sentido para você e para sua família. Não perde essa chance, o link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo. E claro, se esse conteúdo te ajudou, deixa aquele like, se inscreve no meu canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Nos vemos na Semana Minha Casa Decorada. Até lá!